paz, a graça do Senhor a todos vocês. É uma alegria estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. A Bíblia revela o amor de Deus pela humanidade e mostra o caminho para a vida eterna. Hoje nós vamos estudar um dos temas mais importantes da fé cristã, o plano da salvação de Deus. Vamos nos basear em 1 João capítulo 5, de 11 a 12, que nos diz assim: o testemunho é este, que Deus deu a vida eterna, e a vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Uma breve oração. Eterno Deus, glorioso Pai, iniciamos aqui esse estudo da Tua Palavra, mas dependemos de Ti, sem Ti nada somos. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, que Teu Espírito fale conosco, nos edifique e nos fortaleça. Oramos em nome de Jesus. Meus irmãos e irmãs e a todos, vamos compreender hoje por que o ser humano precisa de salvação, por que as boas obras não podem salvar e o que Jesus fez na cruz. Como recebemos a vida eterna? A salvação, ela é um presente de Deus, recebida pela fé em Jesus Cristo. Muitas pessoas, elas vivem buscando respostas para as perguntas profundas. Qual é o sentido da vida? Existe vida depois da morte? Como podemos ter certeza da salvação? Alguns pensam que a salvação vem por meio de religião, boas obras, caridade. Tentam ser uma boa pessoa, não que isso seja ruim, né? Mas a Bíblia nos ensina algo diferente. A salvação é um presente de Deus. Imagina uma pessoa que cai em um poço profundo, dentro da cisterna funda. Ele tenta subir sozinho, mas não consegue. Ele tenta se apoiar nas paredes, mas escorrega. Então alguém lá de cima joga uma corda para salvá-lo. A pessoa não precisa cavar outra saída. Ele apenas precisa segurar a corda e confiar em quem está puxando. Assim também acontece com a salvação. O ser humano não pode se salvar sozinho. Por isso que Deus enviou seu Filho para nos salvar. Agora, para entendermos melhor isso, vamos estudar o plano da salvação revelado na Bíblia. O problema do homem. O pecado, né? Isaías 59, verso 2, nos diz aí: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Separação, né? Romanos 3, 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia ensina que todos os seres humanos pecaram. E o que é pecado? É desobedecer a Deus. É viver distante da vontade de Deus. É errar o alvo da santidade de Deus. O pecado trouxe consequência grave. O que? Separação entre o homem e Deus. Deus é santo, Deus é justo. E o pecado impede o homem de ter comunhão com Ele. Não é? Pois é. O pecado é como um grande abismo entre o homem e Deus. De um lado está o homem, do outro lado está Deus. Ele tenta atravessar esse abismo, com religião, com boas obras, esforço próprio, mas o abismo é grande demais. O primeiro passo da salvação é reconhecer que somos pecadores e que precisamos de Deus. Entendeu? Se o pecado separa o homem de Deus, surge uma pergunta importante. Será que o homem pode se salvar a si mesmo? O que você acha? O homem não pode salvar a si mesmo. Essa é a resposta, que está em Efésios capítulo 2, de 8 a 9, que diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé, e não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. No capítulo 3 de Tito diz assim: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou.
Então muitas pessoas acreditam que podem ir ao céu através de boas obras, religião, caridade, moralidade, né? Tudo isso que nós acabamos de falar, né? Mas a Bíblia ensina que nenhuma obra humana pode salvar. Isso significa que ninguém é bom o suficiente, ninguém pode comprar salvação, ninguém pode merecer salvação. Tentar se salvar pelas obras é como alguém tentar pagar uma dívida enorme com algumas moedinhas pequenas, poucas. A dívida é grande demais, por isso que Deus precisou providenciar uma solução perfeita. A salvação não é algo que fazemos, é algo que recebemos de Deus. Lembra do presente? Pois é um presente que recebemos de Deus. Se o homem não pode se salvar a si mesmo, então surge uma outra pergunta. Qual foi a solução de Deus para o pecado? Você sabe? A resposta está aqui em Romanos capítulo 5, verso 8. A solução do pecado, a solução de Deus foi Jesus Cristo, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 8, né? E 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus nos ama profundamente, por isso ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, para nos salvar, para salvar toda a humanidade. Viveu sem pecado, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia na cruz. Jesus recebeu o castigo que era nosso. Ele morreu em nosso lugar. Imagine um juiz que precisava condenar um culpado, mas então o próprio filho do juiz se levanta e diz: eu pagarei a pena por ele, eu pagarei no lugar dele. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele tomou a cruz em nosso lugar. Somente Jesus Cristo pode reconciliar o homem com Deus. Agora surge uma outra pergunta, né? A mais importante da lição. Como receber a salvação? 1 João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quais são os passos da salvação? Reconhecer o pecado, admitir diante de Deus que somos pecadores. Crer em Jesus, crer que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Terceiro, receber Jesus como Salvador. Entregar a vida a Ele e confiar nele e obedecer a Ele. Receber a salvação é como aceitar um presente. Se alguém lhe oferece um presente, ele se torna seu quando você o recebe, né? E abre e contempla, né? Assim também é a salvação. O que acontece quando recebemos a Cristo? 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, quando uma pessoa crê em Cristo Jesus, seus pecados são perdoados, ele recebe vida eterna, torna-se filho de Deus e começa uma nova vida com Deus. Perguntas para você, para saber se você realmente fixou o que foi falado aqui. Olha só, o que é o pecado? Por que o pecado separa o homem de Deus? E por que as boas obras não podem salvar ninguém? O que Jesus fez na cruz por nós? Como uma pessoa recebe a vida eterna? E durante a semana você vai ler João capítulo 3, Romanos capítulo 5, Efésios de 1 a 10. Anote uma verdade nova que você aprendeu sobre salvação. Se alguém ainda não recebeu Jesus como Salvador, hoje é uma oportunidade. A Bíblia diz: quem tem o Filho tem a vida. A vida eterna está em Jesus Cristo. Hoje você pode entregar sua vida a Ele. Então vamos orar juntos? Querido Senhor, obrigado pelo Teu amor e pelo plano de salvação revelado através do Teu Filho.
Reconheço que sou pecador e preciso de Ti. Preciso da Tua graça. Por favor, tenha misericórdia de mim. Entra no meu coração, apaga todos os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Eu confesso a Ti como meu único e suficiente Salvador, crendo em Ti e no perdão dos meus pecados, Senhor Jesus. E a partir de hoje, eu quero e lhe peço que o Senhor nos ajude a confiar em Ti mais e mais e a viver uma vida contigo, uma vida nova e compartilhar essa verdade com outras pessoas. Obrigado, Senhor Jesus, por me receber, por me salvar, por me tornar um filho Teu. É no nome do Teu Filho que oramos aqui, agradecidos. Amém. Bom, meu irmão, minha irmã, até uma próxima, se o Senhor assim nos permitir. Fique na paz.